Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero aqui fazer uma sugestão ao STF, que eu acho que o STF é uma coisa extremamente monótona, uma perda de tempo enorme, desnecessária, e que isso poderá melhorar bastante, segundo o que eu penso. Se nós olharmos, eu nunca tinha assistido, antes dessas sessões serem transmitidas via televisão, uma sessão do STF. Passei a assistir após elas começarem a ser televisionadas. E eu observo o seguinte, e não sei se é o efeito de ser televisionado ou não, mas aquilo virou um poço de vaidades. Eu nunca vi pessoas tão vaidosas. Me parece que aqueles ministros, quando vão para ali, eles passam horas antes diante do espelho, devem ter maquiadores, devem ter uma série de coisas para ir até ali, para fazer a apresentação deles. Aquela apresentação rebuscada, aquilo parece um bando de Rolando Leros, falando coisa que ninguém entende. Eu acho que eles praticam antes, diante do espelho, as novas palavras que eles vão utilizar, que eles vão julgar, que eles vão falar, para que o povo não entenda, para que ninguém entenda o que eles estejam falando. Porque deve ser muito ruim o que eles estão falando. Por isso que eles falam dessa maneira toda empolada. São vaidosos, um poço de vaidade. Haja visto o seu Marco Aurélio reclamar de uma jovem advogada que se dirigiu aos ministros como vocês, reclamou como se fosse um pai mais velho, como se fosse o rei da Espanha ou o rei de qualquer país, falando a um súdito. Como era que um súdito poderia chegar ali e chamá-lo de você? Ele que está ali, não por capacidade, mas por questão sanguínea, porque quem o indicou foi o primo dele, o senhor Collor de Mello, quando foi presidente impeachado do Brasil. Quer dizer, a presença do senhor Collor de Mello ali, naquele Supremo, nos faz lembrar da ladroagem do primo dele, Collor de Mello. E é ele que tem a coragem, que tem a ousadia, a disfarçatez de reclamar uma jovem advogada. Bom, mas o fato é que vocês precisam entender, nós entendermos que a ficha caiu agora, depois desse voto último do presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Toffoli, que levou 4 horas para não dizer absolutamente nada. Não foi eu só, não foi você, não foi o povo brasileiro que não entendeu nada. Foram os próprios ministros, colega dele, que não entendeu. E ele próprio, tanto é que ele teve que explicar isso numa nota. O que é que significava o voto dele. Se vocês repararem, cada ministro desses fala 8, 10 horas num voto. Leem o voto que eles escreveram antes. Por que isso? Por que essa perda de tempo? O que vale? É o voto que está escrito. Eu acho que o voto que está escrito, eu não sou advogado, mas faz parte do processo. Não é o voto falado. Eles vão pegar lá e não vão colocar um vídeo dentro do processo. O que está dentro do processo é o voto escrito. O meu conselho, que eu gostaria de dizer para esse pessoal do STF, é que no julgamento final desse aí, do STF, eles deveriam ter no máximo 30 minutos, de 20 a 30 minutos, para defender os principais pontos dos votos deles, que eles acham que mereçam uma revisão, que mereçam uma explicação melhor, que mereçam uma explanação maior, já que nós vimos o presidente do Supremo Tribunal Federal
levando 4 horas e não explicava absolutamente nada. Então aqueles votos escritos ali tem muita coisa, muitas páginas que não dá para entender. Às vezes páginas até que não deveriam estar ali foram encaixadas para dizer que o voto é maior. O STF deveria ser pródigo em traçar prioridades e evitar perda de tempo. E isso que eles estão fazendo é uma verdadeira perda de tempo. Ler o voto que eles escreveram na decisão de um processo que leva tanto tempo, e são 11 ministros. Se você botar ali 3 horas e meia por cada ministro, são 33 horas que não vão ser gastas para discutir um processo. E olhando bem, se você olhar, parece que esses ministros, ao entrarem ali, eles passam 1 hora diante do espelho, se maquiando, se penteando. Aquele plenário é um poço de vaidades. Aqueles ministros desfilando seus votos me parece mais a escolinha do Chicanísio, do professor Raimundo, aqueles rolando leros da vida, que dizem absolutamente nada para o povo entender. Então, para mim, meus amigos, a minha conclusão final que eu chego a respeito do serviço pago a preços de ouro a esses 11 ministros é que o resultado do STF, do trabalho do STF para o povo brasileiro tem sido pernicioso. Pernicioso mesmo. Toma o tempo das pessoas, toma o tempo da televisão. Por meio que a televisão não seja paga pelo STF, que é a televisão do Estado, esse tempo poderia ser utilizado para outra coisa melhor, mais proveitosa. Não é? E como nós vimos, o STF para todos os seus processos, que eles dizem que não tem tempo para nada, para todos os seus processos, para discutir a questão das considerações finais. Simplesmente porque um advogado qualquer, de um bandido, de colarinho branco, percebeu que as considerações finais do bandido dele foram feitas depois das considerações finais do que o delator. Ora, meus amigos, todo processo, todo julgamento é definido na primeira e na segunda instância. A primeira instância define se realmente houve crime ou não. E a segunda instância confirma, vê se o processo está legal, se não tem erros. Ali acabou. Acabou, inclusive, a presunção de inocência. Evidentemente que o cara preso ele pode se defender. E pode ser que algum dia alguém, 0,1%, apareça numas considerações finais ou num processo qualquer que o réu foi condenado injustamente. Mas ora, meu Deus, tantos réus que estão por aí porque não estão presos na segunda instância, como o próprio Lula agora, provocando, tentando provocar uma revolução no país, fazendo perturbações públicas no país, e esse réu está por aí soltinho, causando um mal enorme ao país. Ainda bem que ele hoje não tem força nenhuma, não tem mais força política, não tem mais força nenhuma, nem física, nem política nenhuma ele tem. É um cachorro morto. Mas evidentemente, se esse tribunal tivesse prestado um bom serviço ao país, teria aprovado imediatamente a prisão em segunda instância. Não, fez chacota. Um dia aprova, outro dia desaprova, de acordo com os interesses. Como nós podemos ver, e eu acho
raciocínio lógico, não estou aqui acusando, raciocínio puro, lógico. Se as considerações finais não têm valor jurídico nenhum sobre o final da condenação ou não de um réu, aquele é um penduricalho de um processo, poderia ser simplesmente tirada do processo legal, as considerações finais. Se isso é verdade o que eu estou dizendo, qual foi a motivação do STF para parar o trabalho em relação aos processos? Por exemplo, o processo do Collor, que a ex... né, a Raquel Dodge deixou pronto e preparado no STF para que julgasse o caso do Collor de Mello. Parou tudo isso para discutirem sobre as considerações finais. Tem algum motivo outro que possa levar essas considerações finais à discussão? E outra coisa, será que o peso dessas considerações finais é maior do que a prova do roubo do Bendini, que foi mandado para a Petrobras com o objetivo claro de impedir corrupção, e ele foi o próprio corrupto, foi ele que comandou a corrupção lá dentro? Será que a mudança de ordem no processo das considerações finais tem uma força maior, é maior do que o crime, do que o roubo, do que a propina recebida pelo senhor Bandini para invalidá-lo e tirá-lo da cadeia? Meus amigos, eu não provo, não sei, não tenho certeza, não sei nada absolutamente disso. Mas isso me cheira a dinheiro, porque um colarinho branco, quando rouba muito. 3 milhões é muito pouco, esse cara tem muito mais dinheiro do que isso. E outra coisa, ele pode pagar muito bem advogado, juiz, ministro, etc., para que passe pelo menos uma semana fora da cadeia. Porque aquele dinheiro não custou o suor do rosto dele, foi um dinheiro roubado do povo brasileiro, foi um dinheiro roubado nosso. Então, o STF não tem uma prestação de serviço para o povo brasileiro correspondente ao que eles recebem em prestígio e dinheiro e salários pagos com o suor do nosso rosto. Um abraço e até a próxima.